Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre o metabolismo e a saúde. O corpo é elétrico. Onde eu conecto isso para recarregar a bateria? 2000. Ai, Jorge, eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Vamos fazer algo sério, vou explicar que o corpo é elétrico de forma mais clara. Todo o funcionamento no corpo é elétrico, mas quero explicar como a corrente funciona dentro do corpo e o que você pode fazer para que essa corrente funcione melhor, que você tenha saúde e tudo mais. Reparem, dentro do corpo, o corpo utiliza as gorduras, os óleos e as proteínas e a água de diferentes formas eletricamente. Por exemplo, quando uma pessoa não sabe sobre o metabolismo, não leu o livro O Poder do Metabolismo e não sabe que existem gorduras que fazem mal. Por exemplo, o óleo de milho é um óleo que o corpo não consegue utilizar. O óleo de milho é tão processado que não pode ser utilizado nas membranas das células e causa problemas elétricos no corpo. Margarina é menos saudável que manteiga, criada para isso que vendem para você, que é para evitar a gordura saturada da manteiga. A margarina que recebem um corante amarelo para parecer manteiga, na verdade é algo bem pouco saudável. É uma substância que era usada em uma época para lubrificar máquinas. Por quê? A gordura chamada margarina foi inventada para isso. Depois, alguém teve a ideia de que isso poderia ser vendido porque é de origem vegetal. Depois alguém teve a ideia de que isso poderia ser vendido porque é de origem vegetal. Vamos colocar um corante que é o amarelo número 5. E então fizeram isso para vocês, comestíveis que baixavam o colesterol. Basicamente isso é super prejudicial à saúde, comer margarina. Na verdade, quando você vai a restaurantes, pelo menos nos Estados Unidos, praticamente todos os restaurantes servem a você margarina. Ou seja, você vê que trazem um pão com algo que parece manteiga. Mas não é manteiga, é margarina, porque a manteiga é cara, vem da vaca. E isso vem de vegetais e é muito barato. Vem do milho. E então praticamente todos os lugares usam margarina. Perguntem no seu restaurante favorito se servem margarina e não manteiga. Vou um momentinho para o quadro para explicar esse tema de que o corpo é elétrico, que é algo que você deve saber. Veja, e o corpo humano, bem, funciona por corrente elétrica. Na verdade, se você for ao cardiologista, o cardiologista provavelmente vai te mandar fazer um eletrocardiograma, que é um procedimento comum. O que é um eletrocardiograma? Eletrocardiograma revisa a eletricidade, a corrente que o seu coração está utilizando e assim sabe a saúde do seu coração. Se você for ao neurologista, que é o especialista do cérebro, do sistema nervoso neurologista, vão fazer um encefalograma. O encéfalo cérebro é uma palavra grega que significa cérebro. Encefalograma mede quanta corrente seu cérebro está utilizando. Assim, a forma como sabem como está funcionando o seu cérebro é verificando quanta corrente está usando. Ele mede a corrente e a forma como sabem que o seu coração funciona é vendo quanta corrente ele está utilizando. Quando uma pessoa tem problemas elétricos no coração, isso se chama arritmia. E colocam um marca-passo. Que coisa é um marca-passo? Um marca-passo colocam aqui dentro, é uma caixinha que tem uma bateria elétrica e essa bateria elétrica manda um impulso e faz com que o coração se mova de forma estável, se relata de forma estável, ou seja, tudo o que acontece no seu corpo funciona com eletricidade. Por que funciona com eletricidade? Porque aqui em cima, no cérebro, na parte de trás, está o sistema nervoso central, autônomo. É como um computador que tem uma fiação que desce por todo o corpo e que conecta todas as partes do seu corpo. Não há uma única parte do seu corpo onde os nervos não cheguem. Tudo o dedo. As extremidades, tudo está cerca. Fiação pelo sistema nervoso. E esse sistema nervoso, o que corre pelo sistema nervoso é a eletricidade. Às vezes você toca a maçaneta de uma porta e leva um choque. É parte da corrente que está saindo, que nesse caso é corrente estática. Outras vezes você pode dar uma cotovelada e com essa cotovelada você vai sentir um pouco de choque de corrente. Por quê? Porque é corrente. As células dentro do seu corpo
tem uma parte que se chama mitocôndria. Essa mitocôndria produz o que chamam de ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é o ciclo químico interno que acontece dentro da célula. E esse ciclo sempre termina em uma única coisa. Termina no que eles chamam de cadeia de elétrons. Por que você está sendo olhado? Elétrons? Bom, porque elétrons são corrente, ou seja, onde quer que você olhe, o seu corpo funciona com corrente. Mas tem um problema. Quando você usa gorduras erradas, o corpo não consegue armazenar sua corrente, não consegue usar a corrente corretamente. Veja, as gorduras saudáveis e os óleos saudáveis, quais são? São, por exemplo, o azeite, que é amplamente reconhecido por suas propriedades benéficas. E detalhes sobre os benefícios que oferece. O óleo de substâncias como o coco, o óleo de coco e suas aplicações na culinária e saúde, o óleo de abacate, todos esses são gorduras saudáveis. E o que acontece com as gorduras saudáveis? Que a gordura é um isolante. Se você tem um cabo elétrico, ele passa por aqui. Esse cabo elétrico leva corrente, então ele tem uma cobertura protetora, como de borracha plástica, para que não ocorra um curto-circuito. Esse isolante, que é borracha, no caso de um cabo elétrico, faz o que os óleos fazem. Os óleos isolam. Os óleos são isolantes, evitam que a corrente passe. Por onde passa a corrente? A corrente passa pelas proteínas, porque as proteínas, que são a carne do corpo e tudo mais, os órgãos são feitos de proteínas. Essas proteínas são ricas em água. A proteína contém muita água e a gordura e o óleo não contêm nenhuma água. Ou seja, a forma como o seu corpo armazena a corrente dentro das células é que todas as membranas de todas as células são compostas de gorduras e são compostas de proteínas. As gorduras param a corrente e as proteínas a conduzem. Então, quando seu corpo tem as gorduras corretas, ele pode parar a corrente, armazená-la e guardá-la para depois. Então, todas as células do seu corpo têm polaridade. Dentro da célula, as células no centro são positivas, como uma bateria, e nas paredes são negativas. E essa é a bateria do seu corpo. Cada célula é uma bateria e tem corrente. E quando essas células se descarregam, isso se chama doença, se chama câncer. E todo esse tipo de coisas acontece quando se perde a corrente. Seu corpo funciona com corrente, o coração funciona com corrente, tudo que se move no corpo funciona com corrente. Mas se você usar gorduras não saudáveis, como margarina ou gorduras desnaturalizadas, como o milho e outras, o corpo não consegue armazenar a corrente. Porque essa gordura não serve, porque é uma gordura que está danificada, que não é útil. Então a chave é que você tem que usar gorduras saudáveis, azeite de oliva, azeite de coco, azeite de abacate. Ou seja, óleos, como por exemplo, quando você come peixe, você vai ter óleos ômega 3, que são óleos saudáveis, que são óleos que o corpo pode incorporar dentro das células e a corrente dentro do seu corpo. E o sistema nervoso, que é o que leva a corrente, pode funcionar porque tem as gorduras corretas para isolar e tem as proteínas corretas e a água correta para conduzir. E agora, como toda bateria tem positivo ou negativo, e você tem energia para ter saúde, e eu comento isso com vocês, porque a verdade sempre triunfa.